Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a essa nossa aula 2 para o Concurso Público Nacional Unificado, o CNU, onde nós vamos resolver questões, pessoal, sobre o bloco 2, que fala sobre tecnologia, dados e informação, certo? Lembrando sempre que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de tecnologia, dados e informação para o CNU, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos lá para a leitura da questão de hoje, que diz assim: considere um cenário no qual uma empresa de investimentos financeiros tenha realizado uma campanha para que seus colaboradores indicassem outras pessoas que pudessem vir a estar interessadas em seus produtos e serviços. Esses colaboradores também foram estimulados a informar a sua ligação com as pessoas indicadas, exemplo, amigo, irmão, primo, e as eventuais ligações entre as pessoas indicadas. Estes relacionamentos são importantes para a definição da próxima campanha dessa empresa. O banco de dados NoSQL mais indicado para representar esses dados é o que utiliza o modelo letra A, chave-valor, letra B, orientado a colunas, letra C, orientado a documentos, letra D, orientado a grafos e a letra E, relacional. Bem, pessoal, muito importante aqui observar que a questão pediu ali o banco de dados NoSQL. Então, para isso, nós temos que primeiro entender qual é a ideia de um banco de dados NoSQL. Esse termo NoSQL, ele, dependendo dos autores, ele pode ser tratado como Not Only SQL. Isto é, um banco de dados não somente SQL. Lembrando que o termo SQL significa linguagem de consulta estruturada e está muito relacionado a bancos de dados relacionais. Isso só SQL. Agora, NoSQL quer dizer que é um movimento que justamente propõe novas estruturas de bancos de dados que não são relacionais. Então, a ideia dos bancos de dados só SQL é a ideia dos bancos de dados relacionais. E a ideia dos bancos de dados NoSQL é justamente uma oposição disso, porque é a ideia de criar estruturas de bancos de dados que não são relacionais, tá? Outro ponto importante aqui para essa questão. Atualmente existem 4 modelos principais de bancos de dados no SQL, que é orientado a chave-valor, orientado a documento, orientado a colunas e orientado a grafos. Nós vamos discutir cada um deles, é claro. Aqui eu mostro só uma pequena ilustração para a gente ter ideia desses 4 modelos de bancos de dados no SQL, repetindo, orientado a documentos, a chave-valor, a colunas e a grafos. Feito essa observação inicial, vamos adentrar cada um deles para a gente conseguir efetivar nossos conhecimentos sobre isso. Os bancos de dados chamados de chave-valor, pessoal, para cada identificador único tem se associado um valor que pode ser de qualquer tipo, certo? Exemplo aqui, ó, de um banco de dados chave-valor. Eu tenho ali um ID de seção ID, e aqui funcionando como a chave para acessar um determinado valor. Observa então, aqui tem seção ID e aparece uma determinada chave, e logo depois aparece aqui, se vocês observarem, o valor indicado e associado a essa chave. Isso é típico de um banco de dados chave-valor. Tem também os bancos de dados no SQL orientado a documentos, como o próprio nome diz, banco de dados no SQL orientado a documentos são apropriados para o armazenamento de dados semi-estruturados, e essa ideia de dados semi-estruturados vai um pouco contra o banco de dados relacional, que trabalha com dados extremamente estruturados, e os NoSQL, no caso aqui orientado a documentos, com os chamados dados semi-estruturados, podendo definir, por exemplo, documentos como sendo estruturas mais flexíveis e que podem ser obtidas por meio de dados semi-estruturados, como, por exemplo, o formato XML e também o formato JSON, só para dar um exemplo mais prático aqui para vocês. Também temos os bancos de dados chamados de orientado a colunas, também são tipos de bancos de dados no SQL, esse sim organizado em tabelas com o foco nos campos das tuplas, certo?
Lembrando que as tuplas são os indicativos daquelas linhas. Então, nesse banco de dados orientado a colunas ou colunares, como queiram chamar, de coluna larga ou de famílias, colunas armazenam dados de modo eficiente, né? Consultam linhas de dados, que são as tuplas esparsos, e são muito vantajosos ao consultar em colunas específicas no banco de dados. Tem também o banco de dados orientado a grafos. Aqui muito importante que vocês observem agora o que eu vou dizer sobre o banco de dados orientado a grafos. Ele tem enfoque principal no relacionamento entre os dados. Vou repetir, o foco principal de um banco de dados orientado a grafos é relacionamento entre dados. Relacionamento com valores sendo armazenados em nós e suas ligações. Os dados eles são organizados em vértices ou objetos, que nós costumamos representar pela letra O, e em relacionamentos, que são as relações representadas aí pela letra R, que também podem ser chamados de arestas. Tá? Aqui eu mostro para vocês a ideia de um banco de dados orientado a grafos. Observa aqui a figura a seguir que ilustra relações entre colegas e seus interesses. Um tipo de banco de dados no SQL não relacional que armazena tais informações utilizando estruturas de vértices e arestas com propriedades associadas é o banco de dados orientado a grafos. Então percebe que nós temos aqui os objetos, né? Como o caso aqui de Maria, João, Pedro, e aqui então nós temos as arestas aqui indicando o relacionamento entre esses dados, porque a função principal de um banco de dados orientado a grafos acaba sendo dar ênfase às relações, certo? Aos relacionamentos. E aqui eu mostro os objetos, no caso, um exemplo de objetos, usuário, um exemplo de outro objeto, escola, e um exemplo aqui dos relacionamentos das arestas, ó, estuda em e amigo de, só para a gente fazer um exemplo aqui mais prático. Tá? Então, quando a gente volta aqui na questão, tinha alguma coisa que nos dava a resposta que a gente precisa. Dizia lá, considere um cenário no qual uma empresa de investimentos financeiros tenha realizado uma campanha para que seus colaboradores indicassem outras pessoas que pudessem vir a estar interessadas em seus produtos e serviços. Aí ele diz, esses colaboradores também foram estimulados a informar a sua ligação com as pessoas indicadas. Percebe que aqui já começou a dar ênfase nos relacionamentos, nas ligações entre os objetos, ó, e informar a sua ligação com as pessoas indicadas, exemplo, amigo, irmão e primo. E suas eventuais, de novo, ligações entre as pessoas indicadas. Então, esses relacionamentos são importantes para a definição da próxima campanha da empresa. No momento que ele deu muita ênfase aos relacionamentos, quer dizer, ele precisa de um banco de dados, no SQL nesse caso, que a gente está procurando, que dê ênfase nos relacionamentos, isto é, nas ligações entre os objetos. E ali diz, o banco de dados no SQL mais indicado para representar esses dados é o que utiliza o modelo de orientado a grafos, que temos ali na letra D de Dinamarca, porque eu bem expliquei para vocês que quando a ênfase do enunciado da questão força muito a ideia de que o banco de dados precisa dar ênfase nas ligações entre os objetos, quer dizer, nos relacionamentos, se deu ênfase excessiva para isso, claro que o mais adequado passa a ser orientado a grafos, que temos aqui na letra D de Dinamarca, como resposta e gabarito desta questão. Certo, pessoal? Mais uma questão importante resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso de Tecnologia da Informação para o bloco 2 do Concurso Nacional Unificado, o CNU, acessa lá o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima questão e bons estudos!